Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Peixe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados, porque hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a pizza perfeita. Exatamente. Ou quase perfeita, né? Essa receita não é minha, é do Genaro. Eu vi essa receita no canal do Jamie Oliver e aí eu fiquei com vontade de fazer essa pizza. E como eu já tinha feito algumas pizzas antes, só que elas não tinham ficado muito boas, quando eu vi essa receita eu pensei, mano, é essa aí que eu vou fazer. Se vocês quiserem fazer essa pizza, a receita vai estar aí na descrição. Eu traduzi a receita para o português e deixei ela bem simples para todo mundo poder entender. Se você for tentar fazer só pela receita, talvez fique um pouco complicado, mas aí você pode seguir pelo vídeo também, que eu vou tentar mostrar tudo direitinho. Vamos lá fazer a pizza. Eu comecei esquentando mais ou menos 325 ml de água. Eu ia fazer isso no cooktop, só que o cooktop daqui de casa tá quebrado, então eu tive que esquentar a água no micro-ondas mesmo. Eu deixei 1 minuto, é só pra deixar a água morna, não é pra ferver a água. A gente vai usar essa água com um fermento biológico, então é bom você deixar ela bem morna, não muito quente, mas também não muito fria. Enquanto a água estava esquentando, eu fui separando a farinha. Você tem que usar mais ou menos 500 gramas de farinha. Eu não tinha uma balança comigo, então usei 4 xícaras de chá, porque cada xícara tem mais ou menos 120 gramas. Então, em teoria, de acordo com os meus cálculos, seria aproximadamente 4 xícaras e um teco de farinha. É claro que você não precisa seguir a receita exato, é tudo medido ali no mais ou menos, sabe? E de sal, eu não coloquei muito sal, então eu coloquei só 1 colher de sopa. É bom você misturar os ingredientes secos separados, porque assim você vai poder espalhar bem o sal na farinha e não vai ficar uma parte da massa muito salgada e outra parte da massa sem sal. Então dá uma misturada aí na farinha com o sal antes de colocar a água. Depois que você esquentar a água no micro-ondas ou no fogão, é só você colocar o fermento biológico seco. Você pode usar o de sachê ou aqueles de cubinho, você que sabe. Só que você tem que usar entre 7 gramas e 10 gramas. Eu comprei um sachê de 10 gramas e eu usei tudo mesmo. Eu não queria guardar um restinho de fermento, então eu coloquei tudo de uma vez. Na receita aí que eu coloquei na descrição tá falando 7 gramas, só que é que nem eu falei, é tudo mais ou menos. Você não precisa seguir a receita do jeito que ela tá escrita. E é importante que você misture o fermento na água morna, porque assim você vai ter certeza que todo o fermento vai ser ativado e não vai ter aquelas pelotinhas de fermento que vão ficar acumuladas. Aqui eu comecei a misturar a água na farinha com o batedor ali, só que é bem mais fácil misturar a massa com a mão do que com o batedor, já que a massa de farinha é um negócio bem pesado. Depois de misturar toda a farinha, sua mão vai ficar meio nojenta assim, toda grudenta. Para tirar essa farinha da sua mão é bem fácil, você não precisa lavar ela, porque senão você vai desperdiçar a massa. Você só joga um pouco de farinha na sua mão, esfrega a sua mão como se você estivesse lavando ela com detergente mesmo. E você não precisa ficar com a mão limpinha enquanto você está fazendo a pizza, porque você vai sujar ela mais pra frente. Então só desgruda essa farinha aí pra você não ficar desconfortável quando você tá fazendo a pizza. Depois que você misturar todos os ingredientes direitinho, talvez a sua massa fique muito grudenta ou ela fique muito seca. Se você achar que ela tá muito grudenta, é só você colocar um pouquinho mais de farinha. Se você achar que ela tá muito seca, é só colocar um pouquinho mais de água e misturar. Aí agora a gente vai entrar no estágio de massagear a massa ou sovar a massa, como você queira chamar. Nessa parte é importante que você passe um pouco de farinha na superfície que você vai colocar a massa, para não ficar grudando. Depois que você conseguir a consistência certa, você vai fazer como se fosse um travesseiro com ela e vai cortar ela em 4 pedaços iguais. Depois que você cortar elas em tamanhos iguais, é só você enrolar elas em bolinhas e deixar elas descansando por no mínimo 2 horas. 2 hours later. Então nessa parte aqui aconteceu um problema com o meu celular e ele desligou sozinho e não salvou a parte do vídeo que eu tinha gravado. Mas a massa ficou desse tamanho aqui depois de 2 horas de descanso, para vocês verem como o fermento biológico é importante nessa receita. Eu já tinha esticado essa massa aqui e aí meu celular desligou sozinho. Então a gente vai um pouquinho mais pra frente do vídeo, porque tem uma parte que eu mostro direitinho como esticar a massa. Você só pega um dos bolinhos de massa, joga um pouco de farinha na superfície e começa a esticar a massa. É sério, é simples assim. A minha pizza ficou meio quadrada, meio estranha, mas já é o suficiente pra gente poder colocar o recheio nela. O molho de tomate que eu tô usando é esse Mastroianni Passata di Pomodori. A quantidade de molho de tomate que você vai usar não é muito. A média de colheradas que eu usei para essas pizzas aí que eu fiz foram umas 4 colheres.
Você só precisa o suficiente de molho de tomate para cobrir a massa. Agora, para os demais recheios, eu comprei queijo mussarela fatiado, o que foi meio que um erro, porque eu tive que cortar o queijo mussarela que era fatiado. Isso é um saco. Outro queijo que é bem importante você colocar é o queijo parmesão. É aquele queijo fedido. Mas depois que você assar a pizza, o queijo não vai ficar fedido, ele vai ficar bem gostoso para comer, que nem tudo nessa vida, né? É mais gostoso de comer quando tá quente. Queijo parmesão na pizza é vida, gente. Coloca bastante, não precisa economizar não. O Brasil tá em crise, mas a gente não pode economizar no queijo na pizza, né? Pra assar a pizza, você tem que colocar o fogão numa temperatura bem alta. Eventually. É assim que as pizzas ficaram depois de assar. Elas ficaram uma delícia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, mas até a próxima, é nóis.